Viram amém? Quantos estão prontos para receber então mais da palavra de Deus? Você sabe, eu não me considero assim um pregador. Eu insisto em falar isso, mas eu me considero um ensinador, quase que um falador praticamente. Mas eu tenho uma expectativa muito grande que o Espírito Santo nesses dias possa te alargar em revelação. Revelação da palavra é tudo que nós precisamos. Ter revelação não é descobrir uma nova teologia, não é descobrir uma nova doutrina. Ter revelação é você entender no seu espírito algo que você já sabia ou que você já conhecia na sua mente. E de repente você se sente mais gostoso por dentro. Alguém já teve uma sensação assim? Ao ouvir uma palavra, uma ministração, como se seu espírito estivesse se levantando. Enfim, são alguns sinais de revelação. Eu tenho tido a honra de ministrar em muitas igrejas pelo Brasil, e eu tenho tido um encargo de ensinar praticamente sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Recentemente até recebi uma crítica sobre isso. Eu não sou muito de responder, mas resolvi responder. A pessoa me criticando: mas você só fala sobre graça, você não prega sobre outra coisa, você não fala sobre outra coisa. Eu fico pensando que muitas pessoas pensam que a graça é um assunto, é um tema. Na verdade, a graça é o Evangelho. É como se a pessoa me questionasse assim: mas você só fala sobre Jesus? Porque a graça é uma pessoa, a graça é Cristo. Amém, meus irmãos? Só que em muitos lugares por onde eu tenho ido, eu percebo que os crentes são doutores em certos assuntos da antiga aliança, conhecem tudo sobre a antiga aliança, os personagens, as profecias, os eventos, mas são verdadeiros analfabetos no que diz respeito à nova aliança. E quando nós pregamos sobre graça, justiça, redenção, a nossa herança em Cristo, a nossa posição em Cristo, daquilo que nós estamos revestidos, alguns pensam que nós estamos pregando uma nova teologia. Alguns até dizem: parece que vocês estão pregando uma nova doutrina. Preste atenção, não há outro ensino, não há outra pregação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Foi isso que Paulo pregou, é isso que nós pregamos, e é esse testemunho que nós devemos sustentar. Amém, meus irmãos? Então eu tenho tido um encargo muito grande de falar, de compartilhar sobre esse tema, até porque eu percebo que uma das estratégias que o diabo usa para impedir que certos assuntos sejam pregados e ensinados nas igrejas é produzindo extremos e exageros em alguns lugares. E aí nós ficamos meio que inibidos e podados de falar e de tocar em certos assuntos. Quem está entendendo? Porque em algumas igrejas há um exagero, por exemplo, no que diz respeito a dinheiro. No mesmo culto são 14 momentos de oferta. Todo culto você tem que entregar um Isaac. Nós ficamos meio que inibidos de falar e de tocar nesse assunto sobre dinheiro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Obrigado, querida. Você é casada? Então Deus abençoe o seu casamento. Já tem filhos? 5 filhos então, hein? Quem sentiu paz aí, diga amém. Aleluia. Cadê o livro? Esse livro aqui vai te ajudar. Você tem que ver os desafios para cada dia nesse livro aqui, só Jesus. Aleluia, muito favor de Deus. Deus é bom, irmãos. Amém? O que eu estava falando? Enfim, o diabo produz exageros extremos, então nós ficamos meio que inibidos. Porque em algumas igrejas há exageros no que diz respeito aos dons espirituais. As pessoas usam os dons para trazer autopromoção para elas, para serem vistas e não para servirem o corpo de Cristo. Outras igrejas vão para um outro extremo, impedindo a manifestação dos dons, a ativação dos dons, o ensino sobre os dons espirituais. E isso é algo que traz grandes prejuízos para o corpo de Cristo.
a mesma coisa no que diz respeito ao ensino da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então hoje eu quero te ensinar algo que tem servido como algo que tem nos direcionado como igreja. Você sabe que a Bíblia, ela vai de encontro a todas as nossas necessidades. Diga, a Bíblia é Deus falando comigo. E eu amo toda a palavra de Deus, e inclusive o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento ele tem uma chave hermenêutica de interpretação, que é o que eu chamo de princípio cristocêntrico. Cristo é o centro de toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, na verdade, não tem como você ter um entendimento claro do Antigo Testamento se você não enxergá-lo a partir dessa ótica de Cristo estando no centro. Mas é claro que o Novo Testamento, em especial, que fala diretamente sobre a nova aliança e a dispensação da graça, a dispensação do Espírito, mas de todo o Novo Testamento nós temos algumas epístolas que foram escritas e direcionadas diretamente para as igrejas. E eu amo as epístolas. As epístolas, por exemplo, que o apóstolo Paulo escreveu, todas elas, Paulo possui uma mesma maneira de ensinar. Paulo, ele divide todas as suas cartas em duas partes. Quantas partes? Duas. A primeira é o que nós chamamos de querigma. Diga comigo, querigma. E a segunda é o que nós chamamos de didaquê. Então diga, querigma e didaquê. Querigma é a proclamação do Evangelho. Em todas as epístolas, Paulo sempre começa expondo o Evangelho, proclamando o Evangelho, falando da obra da cruz, da obra da redenção, falando sobre a realidade do homem que está caído, debaixo de condenação, debaixo do pecado. Então Paulo sempre começa as suas epístolas expondo o querigma. Mas a segunda parte de todas as epístolas de Paulo, ele sempre conclui falando a respeito do didaquê. E o que é o didaquê? O didaquê é a maneira prática de viver o Evangelho. É como trazer o Evangelho para o seu dia a dia. É como trazer essas verdades espirituais da graça de Deus e permitir que elas venham influenciar a sua vida, o seu comportamento, suas escolhas, suas decisões. Então esse é o equilíbrio, querigma e didaquê, a fé e a prática, o Evangelho, a proclamação do Evangelho e como deve ser a conduta do crente, como deve ser a vida cristã, aquele que de fato vive a verdade do Evangelho de Cristo. O livro de Efésios, por exemplo, não é diferente. E eu amo o livro de Efésios porque ele é considerado como a teologia, aliás, a coroa da teologia paulina. É considerado como o livro mais elevado que Paulo escreveu. E por que é considerado assim? Porque todas as epístolas que Paulo escreve, ele sempre parte do homem que está caído e debaixo de condenação. Então ele começa a expor o plano de redenção e como que esse homem deve ser resgatado, redimido. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas Efésios é diferente, porque Paulo já fala do homem recriado, nascido de novo, que está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que é considerado como o livro mais elevado do Novo Testamento. Então, o capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios, Paulo ele fala sobre o querigma. O capítulo 4, 5 e 6 de Efésios, você percebe que ele é completamente prático. Ele fala sobre a unidade na vida da igreja, ele fala sobre dons ministeriais e a edificação do corpo de Cristo. No capítulo 5, Paulo fala sobre como devem ser os relacionamentos
Amém? Entre esposa e marido, entre pais e filhos, entre patrões e empregados com seus patrões. No capítulo 6, Paulo continua falando sobre a armadura de Deus, enfim, coisas práticas da vida cristã. Capítulo 4, 5 e 6 de Efésios, Paulo então ensina a respeito do didaquê. Então são quantas partes? 2 partes. Qual é o nome delas? Diga, querigma e didaquê. Quem está aprendendo alguma coisa? Mas há uma outra maneira simples de você estudar o livro de Efésios, que eu amo. É você dividir o livro de Efésios em 3 partes. E cada uma dessas partes, elas podem ser resumidas em uma palavra, que na verdade é um verbo. A primeira parte do livro de Efésios é o capítulo 1 até o capítulo 3, que é uma palavra, que é a palavra senta. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios é dividido em uma segunda parte, que é uma segunda palavra, que é a palavra anda. E a terceira e última parte de Efésios, a terceira palavra, que seria o capítulo 6, é a palavra permanece. Então diga comigo, senta, anda e permanece. Se você entender essas 3 palavras, você entendeu o evangelho. Então diga comigo, senta, anda e permanece. Só as irmãs, vamos lá, mais forte, diga, senta, anda e permanece. Os irmãos agora, vamos dizer, senta, anda e permanece. Todos juntos agora, vamos falar? Senta, anda e permanece. Diga para o seu vizinho, o livro de Efésios pode ser dividido em 3 partes. Conta aí para ele agora quais são as 3 partes. Então vamos lá. Quantos querem mergulhar então mais fundo na palavra? Primeira parte do livro de Efésios é a palavra senta. Efésios capítulo 1, verso 20. Se puder projetar aqui por gentileza. Efésios capítulo 1, versículo 20. Leia comigo esse texto em uma só voz, vamos ler. Diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que Cristo agora está sentado à direita de Deus, aonde? Nos lugares celestiais. Mas quantos estão em Cristo aqui? Se você está em Cristo, Efésios capítulo 2, verso 6, Paulo diz que você também está sentado em lugares celestiais. Efésios capítulo 2, verso 6, Paulo diz assim: e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção, quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com ele. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E quando Cristo foi assunto aos céus e se assentou à direita de Deus Pai, você se sentou juntamente com ele. Então Paulo diz que agora você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Acho que você não entendeu ainda. Vem cá, Rafa, por gentileza, me ajuda aqui, querida. Aleluia. Por favor, sobe aqui, Rafa. Vocês estão vendo o Levi? O Levi é uma realidade nela. Quando você olha para Rafa, você vê apenas uma pessoa, mas na realidade há 2 corações batendo aqui. A vida que está nela é a vida que está nele. Aonde ela vai, é onde ele vai também. Aonde ela está sentada, é onde o Levi está sentado também. Porque ele é uma realidade nela. Ele está revestido dela. Ele foi enxertado nela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Da mesma forma você foi colocado em Cristo. Não, no dia que eu entendi isso, eu saí correndo. Você não entendeu ainda. Você foi enxertado em Cristo, colocado em Cristo, de tal maneira que tudo aquilo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você. Não porque você produziu aquilo, mas porque você foi colocado nele.
E Cristo hoje está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Qual que é a sua posição também? Você está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Palmas para o Levi e para a Rafa, por favor. Então Paulo diz agora que você está sentado. Eu sei que geograficamente você está nesse bairro, nessa cidade, nessa rua. Essa é a sua posição geográfica, mas a sua posição espiritual é outra. Você está agora mesmo sentado com Cristo em lugares celestiais. Então a vida cristã não começa com a palavra faça. A vida cristã começa com a palavra senta. E tudo aquilo que nós vivemos hoje é em função de algo que já foi feito. Foi feito por quem? Por Cristo. E na cruz Jesus disse, está consumado. Essa talvez é a palavra mais importante que Jesus disse. Porque durante todo o seu ministério, Jesus curou enfermos, purificou leprosos, manifestou poder e sinais, ressuscitou mortos, expulsou demônios. Mas o lugar aonde o diabo foi vencido foi na cruz, quando Jesus disse, está consumado. Se Jesus tivesse feito tudo aquilo que ele fez anteriormente, mas se na cruz ele não tivesse dito, está consumado, está concluído, terminado, tudo que ele fez anteriormente teria perdido sentido. Então a obra de Cristo na cruz é uma obra que já está pronta. A obra de Cristo na cruz é uma obra que não precisa ser melhorada. Nada precisa ser acrescentado nela. A obra de Cristo é uma obra eterna, perfeita, suficiente. É uma obra consumada. Então você precisa ter revelação da obra consumada de Cristo na cruz. Aquele que não tem essa revelação é aquele que ainda vive debaixo da lei. Ele se relaciona com Deus nessa base do merecimento, na meritocracia, porque ele pensa que ele precisa fazer alguma coisa ainda para ser aceito por Deus. Mas você só é aceito por Deus porque você foi colocado em Cristo. Quando você se aproxima diante do Pai, você se aproxima em Cristo. Porque se você se achegar diante do Pai confiando em você mesmo, você será rejeitado na presença dEle. Vou te dar uma outra ilustração para você entender. A ovelha, eu amo essa ilustração, porque ela é prática e ela, para mim, é muito bonita, porque a ovelha é um animal muito inteligente. Ela tem um olfato excelente, mas uma visão péssima. Imagine uma ovelha que acabou de dar cria, e ela deixa ali várias ovelhinhas órfãos. O pastor de ovelhas, para garantir a sobrevivência delas, precisa pegar aquelas ovelhinhas órfãos e levar até uma outra ovelha que também deu cria para cuidar daquelas ovelhinhas órfãos. Só que essa ovelha que também deu cria vai cheirar aqueles filhotinhos órfãos, não vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos e vai rejeitar aqueles filhotinhos órfãos, até matá-los. Só que o pastor de ovelhas é mais inteligente do que ela. Antes, o que ele faz? Ele vai lá nos filhotinhos legítimos, tira a lã que está sobre eles, coloca a lã sobre os filhotinhos órfãos, pega os filhotes órfãos e leva até aquela mamãe ovelha. Ela vai cheirá-los, vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos e vai recebê-los. Foi exatamente isso que o Pai fez conosco. Você era como esse filhote órfão. Na verdade, você era inimigo de Deus. Se você se achegar diante da presença do Pai, confiando em você mesmo, nas suas próprias obras, na sua justiça própria, Ele vai sentir cheiro de pecado em você e vai te rejeitar na presença dEle. Mas na cruz o Cordeiro de Deus foi morto.
Sua lã foi completamente arrancada, seu sangue foi colocado sobre nós, de tal maneira que hoje você está revestido de Cristo. Da mesma forma como você não vê o Levi, você vê apenas a Rafa. Quando o Pai olha para você, Ele não vê o Pedro, Ele não vê o Gabriel, a Maria, o João, Ele vê daquilo que você está revestido. Você está revestido de quê? De Cristo. Então esse é o princípio que percorre toda a palavra de Deus. Quando Adão pecou, e ele resolveu preparar uma folha para ele, com folhas de figueira, tentando ele mesmo cobrir a sua vergonha e a sua nudez, para se sentir aprovado, para estar diante da presença de Deus. Por isso que folha de figueira nos fala de justiça própria. E foi por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Mas depois eu falo sobre isso. Mas volta para cá, preste atenção. Jesus na verdade estava amaldiçoando a justiça própria. É o homem tentando fazer coisas. O homem tentando ser capaz de ser aceito por Deus. Mas o primeiro sangue derramado na Bíblia foi derramado pelo próprio Deus. Ele pega um animal, que a Bíblia não diz exatamente qual é, mas que eu tenho para mim que é um cordeiro, porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ele pega o animal, sangue é derramado, e com a pele daquele animal, ele prepara uma roupa para o homem vestir. Esse animal aponta para Cristo. Todas as vezes que Deus olhava para Adão, Ele olhava para o animal, para o cordeiro, para aquilo que Adão estava revestido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem a ver com você, tem a ver com Cristo com quem Cristo é. É por isso que essa pregação incomoda tantos, porque nós gostamos de ouvir coisas que nós precisamos fazer. Eu quero ouvir uma coisa prática, pastor. 10 passos para mudar meu marido, 30 passos para fazer isso ou aquilo. Por que você quer ouvir coisas assim? Você gosta de fazer, para que você tenha aonde se gloriar. Mas no Evangelho não há glória para o homem, porque toda a obra é de Cristo. Então toda a glória pertence a Cristo, porque todo o trabalho é de Cristo, toda a glória pertence a Cristo. E é por isso que essa pregação incomoda tantos, a ponto de Paulo ter sido morto por causa dessa pregação. Porque ela fala da nossa necessidade de termos um Salvador. Porque se você pudesse fazer, Cristo não precisava ter vindo. Cristo veio, porque todos nós precisávamos de um Salvador. Graças a Deus, Yeshua, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então a vida cristã não começa com a palavra faça. A vida cristã começa com a palavra senta. Por que senta? Porque você deve descansar e desfrutar da obra consumada de Cristo na cruz. Qual que é o sinal de um crente que vive debaixo da lei? Ele vive cansado, com a alma cansada, porque ele vive constantemente num esforço, para que ele seja fiel, para que ele seja considerado justo diante de Deus, para que ele se sinta aprovado por Deus. Então ele está sempre olhando para ele mesmo, tentando achar nele alguma coisa aonde ele pode se agarrar e se apoiar, para que ele possa se sentir em paz e ser abençoado por Deus. E essa é uma estratégia do diabo, que se chama introspecção. O diabo sempre faz com que você olhe para você mesmo, só que você não tem que olhar para você, você tem que olhar para Cristo. Por que para Cristo? Porque na nova aliança, Cristo é o nosso representante. E pelo fato dele ser o nosso representante, tudo que diz respeito a ele, diz respeito a nós. Quando Adão pecou, ele passou a ser ali o cabeça de uma raça caída no pecado. E é por isso que todos nós estávamos em Adão quando ele pecou, porque ele era o primeiro Adão, o primeiro de uma raça,
Amém, meus irmãos? Mas através do novo nascimento, quando você creu em Cristo, você foi tirado de Adão e você foi colocado em quem? Em Cristo. É essa troca que algumas pessoas não entendem. Por estarmos em Adão, tudo aquilo que dizia respeito a Adão, dizia respeito a nós. Sua miséria, seu pecado, suas enfermidades, suas maldições. Mas você não está mais em Adão. Você agora foi ligado a outro cabeça de uma nova raça, de uma nova espécie, de uma nova sociedade que Deus está formando na terra, que nós chamamos de igreja, mas o cabeça dessa nova raça se chama Cristo Jesus. E Cristo hoje é o seu representante. Então esse princípio do representante percorre toda a palavra de Deus. No Antigo Testamento você percebe o exemplo de Davi, que representava todo o exército de Israel. Mas do outro lado havia Golias, representando todo o exército filisteu. Se Golias vencesse a batalha, é como se todo o exército filisteu tivesse vencido a batalha. Mas se Davi vencesse a batalha como venceu, é como se todo o exército de Israel tivesse vencido. Bastava um, porque era o princípio do representante. Pelo fato de Davi ter vencido, a vitória não era apenas de Davi, a vitória era também de todos que Davi representava. Esse é o princípio do sacerdócio na antiga aliança. O sacerdote representava o povo diante de Deus, sacrificava diariamente animais para o perdão do pecado das pessoas, mas uma vez por ano, no dia do perdão nacional, o sacerdote oferecia um sacrifício para o perdão do pecado de toda a nação por um ano. Ele representava a nação. O sacerdote representava o povo. Se o sacerdote era aceito, isso era sinal que o povo estava sendo aceito. Mas se o sacerdote fosse rejeitado por Deus, isso era sinal que todo o povo estava sendo rejeitado por Deus. E é por isso que eles até amarravam uma espécie de uma corda no sumo sacerdote, porque caso ele fosse rejeitado por Deus e morresse lá dentro, quem ia ter coragem de tirar o homem de lá? Então eles puxavam ele pela corda, mas se ele saísse vivo de lá de dentro e estendesse a sua mão diante do povo, indicando que o sacrifício havia sido aceito, que ele havia sido aceito como sacerdote, toda a nação celebrava e fazia uma grande festa, porque aquilo era sinal de grande chuva, de muita colheita, de muita prosperidade, de muita vitória. O sacerdote sendo aceito, toda a nação estava sendo aceita também, porque esse era o princípio do representante. Quem que é o nosso sacerdote hoje? Cristo. Cristo hoje é o nosso representante. Então, da mesma forma, você apenas precisa sentar e descansar na obra consumada de Cristo na cruz. Mas se você vive ainda com uma mentalidade da lei, o que você pensa? Você pensa que você tem que se tornar algo que você já é. Você tenta se esforçar, ser algo que você já é. Vou te dar alguns exemplos. Alguns pensam assim: um dia, quem sabe, eu serei salvo. Você começa a vida cristã como salvo. Você é salvo. Não por causa de algo que você fez, mas por causa daquilo que Cristo fez. Está entendendo? Quem sabe um dia eu serei curado. Por que que alguns não desfrutam da cura? Porque estão esperando o dia que serão curados. Você já é curado, porque Cristo já levou sobre si as suas dores e enfermidades. Não tente ser aquilo que você já é.
Quem sabe se eu me esforçar e se eu me dedicar muito, eu serei justo para estar diante da presença de Deus. Você já é justo, porque a sua justiça não é o seu comportamento, a sua justiça é uma pessoa, é Cristo. Cristo é justo, você foi colocado em Cristo, então a justiça de Cristo foi estendida a você. Então diga para o seu vizinho: senta e descansa na obra de Cristo. Vou te dar alguns exemplos na palavra de Deus sobre esse princípio do descanso. Deuteronômio capítulo 6, verso 10, você vai lembrar do povo de Israel. A Bíblia fala que Deus tirou seu povo do Egito para levar para a terra que mana leite e mel, mas Ele diz algo poderoso, Deuteronômio 6,10, quando vocês chegarem lá, tudo já estará pronto, tudo já estará preparado. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades, que vocês não edificaram. Vocês herdarão uma terra pronta. Vocês receberão uma nação pronta. Essa terra nos fala do princípio do descanso. A vida cristã é uma vida no descanso. Não é uma vida no esforço, aonde você fica tentando se tornar algo que você já é, tentando conquistar algo que você já recebeu. Alguns estão tentando se tornar santos. Você não se torna santo, você já é santo. Você se santifica, porque você já foi separado por Deus. É só você lembrar, logo na criação, Deus cria todas as coisas em 6 dias. No último dia, que é no 6º dia, Ele cria o homem. E no 7º dia, na verdade, que é o último, diz a Bíblia que Deus descansou. Por que que Deus descansou? Porque deu muito trabalho criar tudo. E Deus ficou muito desgastado e cansado fisicamente. Descanso na Bíblia não está relacionado com o cansaço físico, mas com o deleite, com o desfrute, com o prazer. Deus cria tudo para depois desfrutar daquilo que Ele criou. Ele criou o homem no 6º dia, depois de ter criado todas as coisas. Por que que Deus cria o homem só depois de ter criado todas as coisas? Porque Deus não precisava do homem para ajudar a terminar a obra que pertence somente a Ele. Então Ele diz: Adão, seu primeiro dia agora é folga, é feriado, é dia de descanso. Tirei o dia só para estar com você, para você desfrutar de tudo aquilo que eu já preparei para você. Então essa é a vida cristã. A vida cristã começa com essa palavra, com a palavra senta, descansa. Por isso que você vive a vida cristã pela fé. O diabo sempre quer te levar para o mundo das sensações, para o mundo das vistas, do cheiro, do tato, para aquilo que você pode agarrar, pegar, sentir, cheirar. Não viva nessa dimensão, porque nessa dimensão você é derrotado. Fique na dimensão da fé. Amém, meus irmãos? Fique só com aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Amém? E aquilo que a palavra diz não é um faz de conta, é uma realidade. Você apenas precisa entrar e desfrutar dessa realidade da obra consumada de Cristo. Então, como que Paulo começa lá o livro de Efésios? Efésios capítulo 1, no verso 3. Paulo começa dizendo que: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará. É isso que está escrito. Mas que nos abençoou. Você já é abençoado, porque você está em Cristo. Cristo é abençoado, só que você foi colocado nele. Então a bênção de Cristo está sobre você também. Mas você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais. Mas aonde, meus irmãos? Em Cristo. Então senta e desfruta da bênção, da obra consumada. Se a rainha da Inglaterra está sentada no trono, ela está numa posição de descanso. E ela percebe que no ambiente que ela está, por exemplo, o chão está sujo. Para que o chão fique limpo, ela levanta do trono, busca um pano de chão e vai limpar aquilo que está sujo. O que ela faz? Apenas libera uma ordem, uma palavra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não ordenamos aos homens, nós servimos aos homens, mas nós damos ordem às circunstâncias. Mas qual que é a tentação do diabo? O diabo sempre te tenta. Você precisa fazer algo a respeito disso. Você precisa tomar uma iniciativa a respeito desse problema. O que que você vai fazer a respeito disso? Só que a palavra do Espírito para você nessa noite é: senta, filho. Senta e descansa. Senta e desfruta. Nós cremos e falamos. Nós cremos e confessamos. Mas permanecemos em uma posição de descanso. Senta. Fica aguardando. Porque Deus vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. O interessante é que esse princípio do representante que percorre toda a palavra de Deus, do sacerdócio no Antigo Testamento, que diariamente oferecia sacrifício pelos pecados, mas uma vez por ano, como eu já disse, oferecia sacrifício pelo pecado de toda a nação. E no tabernáculo onde isso acontecia, tinham muitos móveis. Tinha o altar do holocausto, a bacia de bronze, o candelabro, a mesa dos pães. Mas o interessante é que ao redor da mesa dos pães não tinham cadeiras. Tinham muitos móveis no tabernáculo, mas cadeira era um móvel que não tinha ali, apesar de ter uma mesa. Mas por que não tinham cadeiras? Porque o sacerdote não podia sentar. Por que o sacerdote não podia sentar na antiga aliança? Porque o seu trabalho nunca terminava. O sangue de animais era apenas suficiente para cobrir pecado, não resolvia o problema do pecado. Então o trabalho do sacerdote nunca chegava no fim, nunca que completava, nunca que concluía. Ele não podia sentar diante de Deus, porque a obra dele nunca acabava. O sangue de animais não tinha poder para remover o pecado, somente para cobrir o pecado. Então ele não podia descansar, ele tinha que continuar trabalhando e fazendo continuamente para apenas cobrir o pecado. A obra dele não acabava. No entanto, Jesus, na nova aliança, é o nosso sumo sacerdote. E o que Hebreus 10, verso 12 diz a respeito da obra de Cristo na cruz? Hebreus capítulo 10, verso 12. O autor de Hebreus diz algo que é poderoso. Leia comigo bem forte para tremer esse prédio. Diz assim: mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre, não é por um dia, não é por uma semana, alguns améns, não é por um ano, o texto diz que é para sempre. Diga comigo, para sempre. Mais uma vez, diga comigo, para sempre. O único sacrifício pelos pecados, o que ele fez em seguida? Assentou-se à direita de Deus. Jesus sentou à direita de Deus. Por quê? Porque ele terminou, ele concluiu, ele completou, ele acabou. E uma vez que ele terminou, hoje você pode sentar. Não tem mais nada a ser feito, não há mais nada para ser acrescentado, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. A obra de Cristo é uma obra suficiente. Seu sacrifício é eterno, seu sangue é eterno, sua vida é eterna. E esse sacrifício tem repercussões permanentes e eternas também.
E o ato de Cristo se assentar é a certeza que a obra dele foi aceita diante de Deus. Deus falou: senta do meu lado, filho, porque agora eu vou esmagar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém, meus irmãos? Qual que é a primeira palavra então? Senta. Eu estou empolgado, fiquei... Ô Jesus. Segunda palavra, qual que é a palavra? Anda. Diga mais forte, anda. Porque você está sentado, agora você pode cumprir a segunda ordem. Qual que é a segunda ordem? Anda. Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, ou que vivam de modo digno, da vocação a que fostes chamados. Então, sentar-se é a base do andar. Eu estou sentado porque eu fui chamado por Deus. Ele me chamou para Ele. Hoje eu tenho a natureza dEle. Eu faço parte da família dEle. Então eu faço parte da nobreza. E quem é nobre tem comportamento nobre, diferente dos outros. E aí Paulo diz o quê? Anda como nobre. Anda como príncipe. Ande como rei. Anda como filho da realeza. Ande de forma coerente com aquilo que você é. Então o nosso andar é apenas em função de algo que já foi feito. Não é em função da lei. Na nova aliança, nós não fazemos as coisas simplesmente porque há uma ordenança, mas porque faz parte da nossa natureza. Porque você é justo, você anda como justo. Porque você é santo, você fala como santo. Não é fruto de um esforço. Porque quando você se esforça para ser alguma coisa, porque você não é aquilo ainda, filho. Você tem que ser naturalmente. Mas pastor, com esse ensino da obra consumada, você não vai estimular as pessoas a viverem uma vida no pecado? A viverem uma vida torta? Isso não vai produzir imoralidade, licenciosidade na igreja? Não. Por que não? Porque crer certo produz um viver certo. Se você crer de forma certa, você vai viver de maneira certa. A lei fala do que deve ser feito. E por muitos anos é isso que tem sido pregado nos púlpitos. Retidão às pessoas. Mas as pessoas não conseguem parar de errar. Não conseguem parar de pecar e de cair. Porque o justo, ele vive pela fé. O justo vive pelo crer correto. Quando cremos corretamente, vivemos corretamente. Amém, meus irmãos? Então você precisa crer que os seus pecados já foram perdoados na cruz. Você não entendeu isso ainda. Os pecados que você cometeu ontem já foram perdoados na cruz. Os pecados de hoje foram perdoados na cruz. E os pecados de amanhã também já foram perdoados pela cruz de Cristo. Portanto, respira e descanse. Pastor, mas eu insisto, se nós pregarmos isso, as pessoas pensando que o pecado delas então já estão todos perdoados, elas vão viver como se tivesse uma licença para pecar. Você não entendeu a graça ainda, filho. Isso não é verdade. Vou te lembrar de uma história, rapidamente. Certa vez Jesus foi convidado para o jantar na casa de um fariseu chamado Simão, que não deu boas-vindas corretamente para Jesus. Não lavou os pés dele, não o cumprimentou com um beijo, não ungiu a cabeça dele. Mas no final do jantar, uma mulher que a Bíblia diz que era uma grande pecadora, ela se aproxima de Jesus, uma prostituta. Ela veio, chorou aos pés de Jesus, enxugou com seus próprios cabelos e ungiu os pés de Jesus. Jesus diz o que? Simão, olhe para cá. Você não me recebeu com um beijo. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não me recebeu lavando os meus pés. Ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Ela não para de chorar.
nos meus pés. E ela ainda enxugou os meus pés com os seus cabelos e ungiu os meus pés. Então Jesus continua dizendo: Simão, olhe para essa mulher. Deixa eu te contar uma história. Jesus disse: haviam 2 devedores que deviam dinheiro. Um devia R$1.000. Um outro devedor devia R$100. E como ambos não conseguiam pagar o empréstimo, o credor então perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Jesus questiona. Simão responde: eu creio que aquele que perdoou mais. Em resumo, Jesus disse: sabe por que ela me ama? Porque ela sabe que ela é muito perdoada. Aquele que sabe que é perdoado, aquele que teve revelação da obra consumada de Cristo na cruz, ele é constrangido por esse amor. O pecado não serve mais para ele. É tão interessante porque eu amo a palavra de Deus, sabe? A Bíblia, por exemplo, o Evangelho de Lucas, capítulo 18 e capítulo 19 de Lucas, colocados lado a lado, capítulo 18, capítulo 19, colocado lado a lado pelo Espírito Santo. Lucas 18 fala do jovem rico. Lucas 19 fala de um homem chamado Zaqueu. O Espírito Santo colocou esses 2 capítulos lado a lado para mostrar qual que é o efeito da lei na vida de uma pessoa e qual que é o efeito da graça na vida de uma pessoa. Em Lucas 18, o jovem rico perguntando para Jesus: o que eu posso fazer, mestre, para receber a vida eterna? O que Jesus deveria ter respondido para ele? Creia em mim. Mas não foi isso que Jesus respondeu, porque sabia que aquele jovem rico era tão orgulhoso por causa da sua performance, perguntando para Jesus o que ele deveria fazer. Jesus disse: você conhece os mandamentos? Não dirás falso testemunho, não cometerás adultério. O que Jesus está apresentando para o jovem rico? A lei, os mandamentos, que resumiam a lei. Por quê? Porque Jesus sabia que a lei traria o jovem rico para o seu próprio fim, porque esse é o propósito da lei. Fazer com que você chegue no fim de você mesmo e reconheça que você precisa da graça de Deus. Mas ele era tão cheio de justiça própria que ele disse: eu guardo tudo isso que o Senhor está falando aí. A lei foi desenhada para mostrar o que nos falta. A lei foi desenhada para mostrar o pior de nós, porque Jesus diz o que em seguida para ele? Mas tem uma coisa que você não está fazendo. Tem uma coisa que você não está praticando. Foi um teste que Jesus estava fazendo. O que Jesus disse para ele? Jesus sabia que o Deus dele era o dinheiro, que Mamon governava a vida dele. E quando ele foi confrontado por Jesus a respeito de dar o que ele tinha para os pobres, ele voltou atrás, sentido. No capítulo seguinte, Lucas 19, narra a história de Zaqueu. Zaqueu era pequeno, tampinha, que precisou subir numa árvore. A resposta é sempre o madeiro, meus irmãos. Ele subiu numa árvore e ele viu Jesus. Só que Zaqueu era coletor de impostos, era visto como um traidor do povo. O povo tinha ódio de pessoas como Zaqueu. Jesus chega para Zaqueu e não menciona um mandamento da lei. É o capítulo seguinte. Jesus não fala de nenhuma ordenança da lei. Jesus só apresenta a graça para Zaqueu. Zaqueu, desça logo daí que hoje eu vou dormir na sua casa. E as pessoas começaram a murmurar, porque a graça estava sendo demonstrada. As pessoas nunca murmuram quando a lei é pregada, elas sempre dizem amém, é isso mesmo. Mas quando a graça é pregada, para alguns é escândalo. E foi isso que produziu nas pessoas. Já percebeu?
Jesus entrou na casa de Zaqueu, nenhum mandamento mencionado, nenhuma lei foi dada, e no final do jantar, Zaqueu se levanta e diz: eu vou pegar a metade dos meus bens e vou dar aos pobres, e todos aqueles que eu roubei, eu vou entregar para eles 4 vezes mais. E o que Jesus disse? Salvação entrou nessa casa. Sobre a lei, o jovem rico não deu R$1. Sobre a graça, Zaqueu deu quase tudo o que ele tinha, porque a graça é o que faz as pessoas serem generosas. A lei condena o melhor de nós, mas a graça justifica até o pior de nós. A lei apenas educa, dizendo não roubarás, mas a graça é superior porque ela nos transforma. Alguém que roubou como Zaqueu, a graça torna Zaqueu uma pessoa generosa, que é capaz de dar o que ele tinha para os pobres e dar 4 vezes mais para quem ele roubou. Não é fruto de um esforço, meus irmãos, é fruto de uma obra da graça de Deus. Você não sabe como aconteceu, quando aconteceu, qual foi a fórmula que você usou, apenas a graça de Deus transformou você. O interessante é que a maneira como Paulo exorta esse andar no capítulo 4, eu vou falar resumidamente. Paulo, ele sempre reforça quem nós somos em Cristo. Paulo nunca exorta uma pessoa colocando em dúvida a sua identidade. Ah, pastor, então não tem mais exortação no Novo Testamento? É claro que é exortação. Mas você pode exortar alguém segundo o Espírito, e você pode exortar alguém segundo a carne. Como que você exorta alguém segundo a carne? A pessoa mentiu lá na sua célula, e você vira para ela e diz: você é mentiroso, muda de vida, seu sem vergonha. Você tem que passar a falar a verdade, você é um safado que só fala mentira. Está compreendendo? E como que eu poderia exortar essa pessoa segundo o Espírito? Ser filho de Deus. Filhos de Deus não falam mentiras. Isso que você fez não combina com aquilo que você é. Fale a verdade, ande na verdade, porque essa é a sua natureza. Você tem a natureza da verdade em você. Você percebe a diferença? Uma exortação enche a pessoa de culpa e de condenação. E culpa e condenação não muda a vida de ninguém. Só faz você se sentir pior. E só faz com que você se afunde mais no pecado. Porque o crente que se entrega ao pecado é o crente que pensa que Deus já abriu mão dele. Preste atenção. Nós não queremos nada com o pecado. Quem concorda comigo? Só que só tem como ter vitória sobre o pecado se for confiando na obra de Cristo e não na força do seu braço. Porque a vitória sobre o pecado não é conquistada, é recebida pela fé. Então você precisa mudar a sua mentalidade. Amém, meus irmãos? E é isso que Paulo faz constantemente. Rapidamente, vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 25. Olha o que ele diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Preste atenção. Por que, Paulo, nós devemos falar a verdade, deixar a mentira? Porque é um mandamento, não mentirás. Paulo diz em seguida, porque nós somos membros uns dos outros. Seu irmão está ligado a você, você está ligado ao seu irmão. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, nós temos uma única vida, e a vida de Deus circula entre nós. Então fale a verdade. Ele continua dizendo ainda no capítulo 4, no verso 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Verso 27, nem dê lugar ao diabo. Por que você não deve ficar irado?
Porque aquele que fica irado, ele está dando oportunidades para o diabo, ele está dando lugar para o diabo. Você não deve dar espaço para o diabo na sua vida, então não fique irado. O verso 30 ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Preste atenção, Paulo está dizendo, vocês foram selados, vocês foram marcados. Esse selo é um sinal que vocês possuem um dono, porque vocês foram comprados por um preço de sangue, e a marca da promessa está em vocês, e vocês receberam o meu selo, que é o meu próprio Espírito. Amém, meus irmãos? Dizendo que Ele voltará, Cristo voltará para te buscar. E qual que é a garantia que Ele voltará? É que Ele já deixou o penhor, o selo, que é a pessoa do Espírito Santo habitando em você. E essa é a nossa certeza, que Ele voltará, e quando Ele voltar, Ele vai nos glorificar. Verso 32, ele continua dizendo no capítulo 4, antes, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha que verdade preciosa. Aprenda a enxergar as coisas na ótica de Cristo, pelo Espírito. Não fique procurando culpados. Não fique depreciando os irmãos, diminuindo as pessoas. Exorte, mas exorte de acordo com o Novo Testamento. O que Paulo diz? Perdoe, porque você foi muito perdoado. Cristo te perdoou uma dívida tão grande. Você foi perdoado graciosamente, você foi perdoado generosamente. Você tinha uma dívida enorme que você nunca poderia pagar. Perdoa essa dívidazinha que esse irmão tem com você, sendo tão perdoado como que você não pode perdoar. Paulo sempre está então reforçando quem nós somos. Qual é a nossa identidade? Nunca pregue para gerar dúvidas, sempre pregue para gerar certezas. Nunca pregue para colocar em dúvida a identidade de um filho de Deus, sempre pregue para reforçar quem ele é em Cristo. Nunca pregue para gerar condenação, sempre pregue para transmitir graça, para edificar os irmãos. Efésios capítulo 5, no verso 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, como nós cantamos aqui. Eu quero fazer aquilo que eu estou vendo meu pai fazer, e eu quero falar aquilo que eu estou ouvindo meu pai falar. Isso não é uma ilustração bonita, meus irmãos? Aquele que é filho de Deus, e sabe que é amado pelo pai, ele quer imitar o seu pai. O que o meu pai falaria aqui? Como que o meu pai agiria aqui? Qual que seria a atitude do meu pai aqui? Como que o meu pai se comportaria aqui? Porque eu quero imitar o meu pai. E para concluir, no capítulo 5 ainda, pulando um pouco lá para o verso 18, eu amo essa parte quando Paulo diz em Efésios 5,18, e não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Paulo diz, não fique embriagado com o vinho, porque aquele que está embriagado com o vinho é controlado pelo vinho, é dominado pelo vinho, é governado pelo vinho. Mas olha, você pode se embriagar do Espírito, porque aquele que é cheio do Espírito é controlado pelo Espírito, é influenciado pelo Espírito, é dominado pelo Espírito. Olha que interessante, quem é líder de célula aqui? Quem é discipulador? Estou te ensinando algo muito importante. Esse é o ensino de Paulo, preste atenção. Imagine uma criança que está lá na sua célula, um novo convertido, que está brincando com faca, e você sabe que ela vai se machucar. Tem líder de célula que chega para aquele novo convertido e fala, você me dá essa faca agora, e quando eu te pegar você vai ver o que vai acontecer com você. O que a pessoa faz? Sai correndo, desesperada, correndo o risco de cair com a faca na mão e se machucar. E não é isso que você quer ver acontecendo, sim ou não? Você não quer que ela se machuque.
Só que aí você pode ir para um outro extremo. Então deixa ela brincar com a faca à vontade. Uma hora ela esquece da faca. Uma hora ela cansa da faca e me devolve a faca. Só que você também corre o risco, enquanto ela estiver com a faca na mão, cair e se machucar. Percebe? Você pode agir como um legalista, ou você pode agir como um liberal. Você pode agir também como o Paulo agiu. Como que Paulo agiu? Deixa eu te ensinar algo. Você quer tirar a faca perigosa da mão de uma criança? Apresenta para ela e oferece para ela algo melhor, maior, mais gostoso. Um chocolate, por exemplo. Diz para ela: me dá essa faca que eu te dou esse chocolate. O que você acha que ela vai fazer? É o que Paulo está fazendo. Ele não diz assim: parem de beber, bando de beberrão, e mudem de vida. Isso só gera condenação. Ou ele também não diz: bebam à vontade, até não aguentarem mais de tanto beber, que vão enjoar da bebida. Paulo também não faz assim. O que Paulo faz? Me entrega essa bebida, que eu vou te entregar o chocolate do céu. Então você não precisa se embriagar, você pode se embriagar do Espírito. Me entrega esse adultério, que eu vou te entregar algo maior. Me entrega essa pornografia, que eu vou te entregar algo melhor. Esse é o nosso trabalho de ministros da nova aliança. Não somos ministros da condenação. Falamos para transmitir graça. Amém, meus irmãos? E para concluir, no capítulo 6, qual que é a última palavra de Efésios? Permanece. Então fique de pé no seu lugar, por gentileza. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler. Pode projetar no telão aqui também, para lermos todos juntos. Efésios capítulo 6, no verso 13. Eu amo esse texto, que diz assim, vamos falar todos juntos. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem vencido algumas coisas. Não, depois de terem vencido tudo. Qual que é a palavra? Permanece. Interessante que toda a armadura de Deus, de Efésios 6, toda a armadura, as suas peças são armas de defesa. Só tem uma arma de ataque, que é a espada, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Mas por que todas as partes da armadura são armas de defesa? Porque essa é uma batalha que já foi vencida por Cristo. Não é você que vai lutar. Não é você que vai conquistar. Você apenas precisa permanecer. Permanecer aonde, pastor? Na posição de vitória que Cristo já conquistou para você, através da obra da cruz. Só que tem crentes que pensam assim: um dia eu vou vencer o diabo, um dia eu vou derrotar o diabo. Você não precisa, porque ele já foi derrotado. Amém, meus irmãos? Colossenses no capítulo 2, Paulo diz que principados e potestades foram despojados, expostos publicamente, e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Porque Cristo já atacou o diabo, e Cristo já venceu o diabo, e Cristo já desceu ao inferno, e Cristo tomou as chaves do diabo, e Cristo já proclamou a vitória, e Cristo hoje te fez herdeiro dele. E todo o território que Cristo conquistou já foi entregue a você para reinar em vida. Quantos estão em Cristo aqui? Diga para o seu vizinho: essa é a sua posição. Diga para ele: a sua guerra agora é uma. Diga: é permanecer. Por isso as armas são armas de defesa. A verdadeira batalha espiritual, deixa eu te contar qual é permanecer. Permanecer aonde?
na posição, porque Cristo já conquistou. Então, a tentação do diabo é te fazer sair da posição de descanso e ter que fazer alguma coisa. Mas a palavra é: permanece, filho. A batalha já foi vencida. Às vezes a melhor estratégia na batalha espiritual é se fazer de surdo. Porque você sabe quem você é. Você sabe qual que é a sua posição. Você apenas precisa permanecer. Ano passado foi o ano mais difícil que eu vivi no meu ministério. Eu nem posso contar aqui tudo, senão você vai chorar comigo, Gabriel. É um ano assim que a Naile às vezes acordava de madrugada e eu estava sentado na escada da nossa casa chorando, pensando: como que vamos resolver isso? Muita resistência espiritual. Tinha dia que orar era difícil, pregar era difícil, ensinar era difícil, fazer as coisas que eu sempre fiz. Só que agora parecia que havia uma resistência enorme. Estão compreendendo? Muito grande. E as pessoas sempre me questionavam assim: mas como que Deus vai fazer? Eu dizia assim: perguntar para Deus como Ele vai fazer não é sábio. Eu sei que Ele vai fazer. Ah, mas como que você tem a certeza que Ele vai fazer? É porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você não está vendo o que está acontecendo? Eu dizia: porque não chegou no fim ainda. No final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então foi um ano que eu fui mais provado nessa palavra. Permanece, descansa. Deus às vezes faz no segundo tempo. Às vezes Deus faz na prorrogação do segundo tempo. Às vezes até passa a prorrogação do segundo tempo. Mas Ele faz. Descansa. Permanece. Deus abriu uma porta tão grande para mim, que eu não me esforcei para abrir aquela porta. Mas o favor de Deus está sobre mim. E aquele que está debaixo do favor, amanhã eu quero ministrar sobre isso. Deus te coloca em lugares que você nunca imaginou que um dia estaria. Mas tudo isso é fruto do favor. Você acha que você precisa de dinheiro. Na verdade, você precisa de favor. Porque quem tem favor de Deus tem tudo. Então qual que é a palavra de Deus para você nessa noite? Senta. Descansa na obra consumada de Cristo. Anda à altura do que você é. Você é justo. Então você fala como justo. Você se veste como justo. Você anda como justo. Não precisa colocar aqui os 10 mandamentos da roupa de um crente dos últimos dias. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, meus irmãos? Você apenas precisa saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, você anda à altura daquilo que você é. E você não sabe explicar como e quando aquela mudança aconteceu, mas as pessoas percebem que você mudou. Amém? E a terceira palavra é: permanece. Então diga para o seu vizinho: senta, anda e permanece. Não, fala para ele igual crente, mais animado. Diga para ele: senta, anda e permanece. Agora para quem está do seu outro lado, diga para ele: senta, anda e permanece. Erga sua mão para o Pai o mais alto que você puder. Pai, nós te louvamos pela obra consumada de Cristo na cruz. Obra suficiente. Obrigado porque podemos desfrutar daquilo que Cristo já conquistou na cruz, como nossa herança. E como filhos, nós nos aproximamos da mesa e tomamos posse de toda a provisão, de todo o suprimento, porque sabemos que tudo já está disponível para nós em Cristo Jesus. Nós te louvamos e pedimos que nesses dias de conferência, que teu Espírito possa trazer luz, clareza, entendimento, revelação de cada verdade espiritual que será compartilhada e semeada nesses dias. Em nome de Jesus, diga amém. Dê um abraço quem está do seu lado, em nome de Jesus.